Obrigado. De facto, eu não sou suposto estar aqui, estou suposto a dar aulas, mas vou já dar a seguir, portanto não é só um bocadinho mais cedo, é mesmo já a seguir. E peço desculpa por este facto. Pediram para falar sobre a questão da situação económica, mas eu vou falar sobre isto, sobre esta coisa que parece muito mais interessante. Também vou dizer qualquer coisa sobre a situação económica, para dizer que estou muito satisfeito. E estou muito satisfeito porque finalmente não há alternativa, quer dizer, só podemos ir para um lado. É bom, não porque tínhamos batido no fundo, porque o fundo ainda está muito longe, mas porque felizmente houve uma crise internacional que nos impediu de continuar o disparate, que nós iríamos continuar alegremente se as coisas se mantivessem como estavam, mais uns 5, 10 anos. E felizmente agora não é possível, porque eles já não nos emprestam mais. Portanto, agora temos que ir para um único sítio, e quando só podemos ir para um sítio, os portugueses são ótimos. Dão mesmo a volta e sobem. Portanto, enfim, mais mês, menos mês, a gente vai conseguir. Enfim, com as partes gagras do costume, portanto estamos a assisti-las, não é? Mas isso já tínhamos antes, faz parte da indústria de divertimento nacional. Portanto, sinceramente não estou preocupado, pelo contrário, agora estou aliviado, não é? Agora estou ao contrário, durante muito tempo ando a dizer, está muito mal, agora estou a dizer, pá, calma, também não está assim tão mal. De facto, saltou-se de um lado para o outro, agora está tudo a chorar e a alimentar-se, parece que é o fim do mundo. Epá, não é o fim do mundo, temos que tirar... Bem, 10% é voltar há 15 anos atrás, também não era assim, não é preciso voltar à Primeira República, não é só voltar a meados dos anos 80, não é assim nada do outro mundo. Quanto ao resto, que os meus outros oradores vão dizer coisas muito mais inteligentes do que eu, e já as ouviram toda a gente já disse tudo o que era preciso dizer, também não vou dizer muito mais. Ora, o que eu acho extraordinário é, no meio disto, criar um fundo de capital de risco. Isso é extraordinário. Ainda não consegui descobrir se são doidos ou santos, mas uma das duas eu acho que encaixa, não é? Aliás, esta questão de serem doidos ou santos não me preocupa muito, porque, como sabem, estamos aqui ao lado da Igreja de São João de Deus, que era clinicamente doido e santo. Portanto, provavelmente, se calhar, são as duas coisas mesmo. Mas penso que este elemento não é muito importante. O que é importante é que, de facto, vão lançar um fundo de capital de risco nesta altura, me parece importante, mas, sobretudo, porque se vão dirigir, e era aí que eu gostava de mais centrar a minha atenção, a um problema que é talvez dos maiores disparates da sociedade portuguesa. Estas coisas das finanças e do desequilíbrio orçamental, enfim, é grave, mas é relativamente secundário. O problema são os elementos estruturais. E, de facto, o principal problema é que, na sociedade atual, ser velho é um problema. É um defeito. É uma coisa que não é suposto. Enfim, toda a gente, os que têm sorte, chegam a isso, não é? Os que têm azar não chegam lá. É uma coisa que é fatal, mas hoje passou a ser um problema. Nós temos uma Secretaria de Estado da Juventude, mas não temos uma Secretaria de Estado da Velhice, pela simples razão de que a velhice é um problema social, que é como os deficientes e como os doentes, não é? Uma coisa para tratar da mesma maneira. Não é? Está fora de prazo, deixou de estar. E o mais grave disto é que os próprios idosos são os primeiros a tomar esta atitude. Estamos a ver agora em França, eles estão à luta para não conseguir trabalhar até aos 62 anos, portanto estão a trabalhar 60, aqueles 2 anos fazem muita falta, acho eu, e portanto são os primeiros a tomar esta posição. É extraordinário porque os idosos sempre foram as pessoas influentes na sociedade. Eram aqueles que mandavam, eram os chefes, eram os anciãos, não é? E hoje nós gostamos muito dos idosos como problema social, como decorativos, quer dizer, para tratar deles. Mas, sobretudo, não tenham palpites, não tenham opiniões. Não é? Desta vez não temos esse problema, mas nas eleições presidenciais anteriores, o Dr. Mário Soares foi criticado pelo facto de ser velho. Foi caracterizado, não é? As piadas que andavam por aí eram muitas, não vou repetir nenhuma. Mas todas as vezes tinha a ver com os problemas. Claro que estava fora de prazo, então ele não sabe ainda, não lhe disseram que ele já não é suposto. Mas esta é a nossa atitude, que é uma atitude exatamente ao contrário do que todas as sociedades anteriores. Tem vários problemas, e um dos principais problemas é o facto de desprezar o recurso abundante. Porque, de facto, as empresas querem jovens, que é uma coisa que não há. Não temos jovens. Um número que eu gosto muito, a Rainha de Inglaterra, não foi o Sr. Presidente da República, mas a Rainha de Inglaterra manda todos os anos, como sabem, uma carta a todos os seus súbditos que fazem 100 anos. No ano em que foi coroada, 1952, mandou 255 cartas. Em 2007, são o último ano em que eu tenho dadas, mandou 8.439. A população inglesa não aumentou assim tanto. Mas, quer dizer, é este facto. Aliás, já houve um estudo e descobriu-se que o ano em que deu o salto foi um ano em que fazia 100 anos uma alteração na legislação que permitiu dar leite às criancinhas na escola. Portanto, aquelas criancinhas que nasceram naquela altura chegaram aos 100 anos em maior porcentagem. Portanto, nós temos agora idosos por todos os lados. E mais, não é só idosos, que temos idosos em boas qualidades. Não é? Agora uma pessoa com 70 anos está como antigamente estava com 50. Além de criar o problema da segurança social, porque antigamente as pessoas reformavam-se aos 75 e morriam aos 72, estava certo, não é? Agora,
morre aos 80, aos 90 e uma reforma aos 60, não dá. Portanto, temos um problema financeiro que é o mais fácil de resolver, aliás, não tem solução fácil. Mas, sobretudo, o ponto é este, quer dizer, exatamente o que é que as pessoas vão fazer. E este é um problema de fundo que ninguém está a pensar. Pelo contrário, são os próprios idosos os primeiros a tomarem a atitude ao contrário. Achei divertidíssimo que este fundo seja para os maiores de 40 anos, para mim são jovens, para os meus filhos são dinossauros, não é? Portanto, deve ser do ponto de vista deles que eles consideraram isto idoso, porque de facto para mim são jovens de 40 anos. Mas esta atitude destrói a economia a sério. Primeiro por causa dos números, portanto não é possível, por simplesmente nós funcionarmos, estamos a desprezar metade da vida, já foi dito há bocadinho, mas também pela experiência, pela qualidade, pela inteligência, pela orientação que essas coisas têm que dar. Ora bem, isto tem que só haver duas maneiras. Uma das maneiras é, evidentemente, e está a ser já resolvido, do lado da procura. E, de facto, neste momento, porque eles são votantes, e são muitos, são idosos, os políticos já perceberam isso, e o nível de vida, o poder de compra dos idosos aumentou extraordinariamente. Não é? Portanto, a evolução do poder de compra das classes idosas aumentou, e isso teve como consequência, nós vemos, as empresas cada vez mais orientadas para esse mercado. Não são estúpidas e reagem para esse mercado. Portanto, o lado da procura está resolvido. O problema é do lado da oferta. Eu já há muito tempo que fiz a previsão de que os idosos, não tarda, vão começar a perceber que têm capacidades e que podem ir para o mercado. E podem ir para o mercado produzir produtos a um preço imbatível para a simples razão de que o ordenado deles está a ser pago para as pensões que as empresas pagam em impostos. E, portanto, quando isto acontecer, quando eles perceberem isto, vão começar a concorrer a preços imbatíveis e vão começar a mostrar à evidência o disparate das empresas que estão disponíveis para não aceitar aquelas pessoas e pô-las fora, e, portanto, libertar para a concorrência, até os próprios, pessoas que vão depois estragar-lhes o mercado, porque podem produzir isto. Não é? Neste momento, como sabem, sobretudo aqui em Portugal começa a aparecer, mas lá fora o voluntarismo é um trabalho fundamental, não é? Mas que até agora se tem sempre orientado, em parte também por causa desta posição dos idosos não quererem, enfim, mostrar os dentes, para coisas sociais, para coisas que substituem o Estado. Ainda não começaram a fazer coisas que substituam as empresas, quer dizer, começaram a produzir os produtos que eles sempre produziram, e a preços mais baixos, porque o salário está pago pelas pensões. Quando isso acontecer, finalmente manifestar-se-á, e penso que mais cedo ou mais tarde vai acontecer, manifestar-se-á a ridicularia da situação e o disparate da situação. Este fundo, penso que vai diretamente a fazer isso. Vai dar-se para este lado, ainda não para reformados, portanto ainda não apanha aquela coisa completa, eles vão ter que pagar o seu salário deste dinheiro, porque não são reformados, mas em breve teremos fundos para que os reformados comecem a estragar a vida às empresas, e eu acho que é fundamental para ver se os portugueses finalmente e os europeus finalmente rompem este preconceito estúpido e começam a olhar para a realidade, quer dizer, deixarem-se de prender em abstrações que estão baseadas em lógicas de há 50 anos. De facto, há 50 anos era verdade, as pessoas não tinham a mesma capacidade para avançar. Estavam mesmo doentes. Hoje não é assim. Não só a esperança de vida é muito maior, mas a qualidade de vida é muito maior. E, portanto, desperdiçar uma fatia crescente, ainda por cima explosiva, na nossa sociedade é um erro económico fundamental. Nós, em economia de desenvolvimento, conhecemos este fenómeno. Quer dizer, é um fenómeno muito corrente. Os países pobres, por exemplo, da África, desprezam o recurso que têm abundante, que é trabalho não especializado, e fascinam-se com o capital, que é uma coisa que não têm. E desviam o desenvolvimento, estupidamente, por preconceito, para uma estrutura mais capital intensiva, quando o recurso abundante deles é trabalho não especializado. E o Banco Mundial, há muitos anos, que anda a dizer isto, é uma descoberta que teve nos anos 70, e que desde então tem-se esforçado para orientar o desenvolvimento para aquilo que é o recurso abundante, que é o que faz sentido. Mas por preconceito ideológico, estava a distorção. Temos um problema muito semelhante hoje, na questão etária, na sociedade portuguesa. As pessoas estão, por razões ideológicas, puramente ideológicas, a desprezar aquele recurso que está a tornar mais abundante, em nome de um recurso. Não há, não há, simplesmente não há jovens. Qualquer dia eu venho fechar a Católica porque não há alunos. Não é? Espero que as outras fechem antes, mas não, isso é uma questão de preconceito. A nova também, a nova não. Mas quer dizer, não há alunos, por isso simplesmente é uma questão demográfica. Bem, e calmo para poder ir a dar aulas. Muito obrigado. Muito obrigado, então, ao professor César das Neves, que terá cá